boa tarde a todos que nos ouvem. Começa agora na Rádio UFSCar o programa Fala Docente, produção da UFSCar, entidade que representa os docentes da UFSCar e do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Carlos. Eu sou Simone Bezerra e na edição de hoje, destaque para o que foi discutido no Congresso do Andes, que aprovou o início da construção de uma greve de docentes federais. E seguimos neste mês de março, celebrando a importância das mulheres e destacando as lutas históricas e atuais contra a desigualdade de gênero e o sexismo. Participe do Fala Docente através do e-mail faladocente@adufscar.org.br e do WhatsApp 16 99 609 4672. Para abrir o Fala Docente, alguns eventos históricos acontecidos em 11 de março. Foi em 11 de março de 1921 que nascia na Argentina o bandoneonista e compositor Astor Piazzolla. Foi no 11 de março de 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, que o presidente Getúlio Vargas decretou o confisco de bens de imigrantes alemães e italianos no Brasil. Já em 11 de março de 2003, a Corte Penal Internacional teve sua sessão inaugural em Haia, na Holanda. Em 2006, em 11 de março, Michelle Bachelet tomava posse como a primeira mulher a ocupar o cargo da presidência da República do Chile. No destaque a do UFSCar, vamos direto ouvir a professora Fernanda Castellano Rodrigues, presidenta da UFSCar, que juntamente com a diretoria da entidade participou do 42º Congresso do Andes, Sindicato Nacional, realizado em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março, reunindo mais de 80 seções sindicais de todo o país, que aprovaram uma série de resoluções que vão orientar a categoria a partir de agora. Nós participamos na qualidade de convidadas e convidados e nossa delegação contou com 5 representantes da diretoria. Eu, Fernanda, presidenta da UFSCar, professor Marcos Soares, nosso vice-presidente, professor Aloísio, representante do campus de Sorocaba, na nossa diretoria do biênio 23-25, professora Mônica Estival, que é representante da UFSCar junto ao Observatório do Conhecimento, e o professor Joelson Gonçalves de Carvalho, que é conselheiro fiscal da nossa entidade. Foi um congresso com debates muito intensos e deliberações muito importantes para um plano de lutas a ser executado agora ao longo de 2024. Para nós, da UFSCar, foi ainda mais importante porque foi o momento em que nós selamos o resultado de uma deliberação tomada por nossa categoria no ano passado de reincorporação da UFSCar como seção sindical do Andes, Sindicato Nacional, encerrando um processo político de negociação dessa retomada de laço com o Sindicato Nacional, né? Esse congresso contou com a participação de aproximadamente 700 pessoas. De acordo com a organização, estavam ali representadas 83 seções sindicais. O Andes tem aproximadamente 110 seções sindicais e 83 estavam ali representadas por delegadas e delegados e também observadores eleitos nas suas bases, né? Os debates ocorreram em grupos mistos, que depois levavam propostas para as plenárias e basicamente se discutiram as questões em torno dos textos apresentados para serem debatidos sobre 4 temas. O primeiro tema era conjuntura e movimento docente, o segundo, plano de lutas dos setores das instituições federais e também das instituições municipais, estaduais e distritais. Depois o terceiro, um plano de lutas geral, de todo o Sindicato Nacional e, por fim, questões organizativas e financeiras. Nesse último tópico é que, no último dia do Congresso, foi homologada a reincorporação da UFSCar e também da ADUFSE, a Associação de Docentes da Universidade Federal do Ceará, que era anfitriã do evento,
ambas as entidades foram, então, reincorporadas como seções sindicais do ANDE, Sindicato Nacional, e também foram fundadas 2 novas seções sindicais. Além das deliberações tomadas a partir da discussão desses 4 temas que eram eixos de discussão lá no Congresso, também foram aprovadas no último dia mais de 20 moções encaminhadas pela diretoria do sindicato, por seções sindicais ou por sindicalizadas e sindicalizados. Entre as moções aprovadas, eu quero destacar 2, pela sua importância, principalmente para nós aqui na DUFSCar. Em primeiro lugar, uma moção de solidariedade ao povo palestino. O movimento de apoio ao povo palestino no Congresso foi muito forte. Houve, inclusive, um ato de solidariedade realizado lá na universidade, no âmbito do Congresso, e é muito importante que nós, da comunidade universitária aqui na UFSCar, que nós, nas cidades em que a UFSCar tem campus, aqui em São Carlos, em Araras, em Sorocaba, nos municípios de Buri, Campininha, que a gente se some à luta em defesa da liberdade do povo palestino. Também foi aprovada uma moção de solidariedade à diretoria da DUFSCar do biênio 21-23, que tem sido alvo de criminalização e de práticas antissindicais por parte de uma oposição que, em vez de utilizar dos processos e procedimentos internos e democráticos que nós temos dentro da DUFSCar, apelam para judicialização das pessoas físicas de diretoras e diretores e nos processam. Estamos respondendo, nós que éramos da diretoria 21-23, estamos respondendo a 3 ações judiciais contra nós, pessoas físicas, né? Então foi muito importante a aprovação dessa moção do ANDE Sindicato Nacional em solidariedade a esses 6 diretores, eu incluída, que estamos sendo processados numa prática absolutamente autoritária e antidemocrática, da qual nós temos sido alvos aqui na nossa DUFSCar, infelizmente. Durante o Congresso do ANDE Sindicato Nacional, foi aprovado o plano de lutas do setor e também o início da construção de uma greve de docentes federais, o que gerou muita repercussão, como nos explica a professora Fernanda Castellano Rodrigues, que esclarece também como o tema será encaminhado na ADUFSCar. Talvez o tema mais importante, que já está tendo mais repercussão em toda a base de sindicalizadas e sindicalizados do ANDE Sindicato Nacional, é a aprovação pela maioria dos participantes pela construção de uma greve do ANDE Sindicato Nacional. Eu vou falar textualmente o que foi aprovado. Abro aspas. Dar continuidade ao trabalho de unidade de ação com os demais servidores públicos federais, visando fortalecer as campanhas salariais de 2024 e 2025, intensificando a mobilização de base na construção de greve do ANDE Sindicato Nacional e do setor da educação no primeiro semestre de 2024, tendo como horizonte a construção de uma greve unificada no funcionalismo público federal em 2024. Algo que é importante esclarecer com relação a isso que foi aprovado. Havia outras propostas e todas elas indicavam a realização, a construção de uma greve. Algumas pensando em esticar um pouquinho a negociação com o governo e caso o governo de fato não apresente nenhuma proposta que nos contemple, aí começar a construção de uma greve. E acabou saindo vencedora, por uma margem estreita, mas saiu vencedora, essa proposta de iniciar a construção de uma greve. Portanto, nós, primeiro, não temos indicativo de greve. E segundo, é muito importante esclarecer o contexto dessa aprovação. Essa plenária aconteceu, como eu disse, no dia 28 de fevereiro, mesmo dia em que aconteceu a primeira reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente, em que o governo iria supostamente apresentar uma proposta diante do que já vinha sendo negociado. Vamos relembrar? No final do ano passado, o governo disse que não teria nenhum índice de reajuste para propor para os servidores públicos agora em 2024 e apresentou uma proposta de 0% de reajuste em 24 e 4,5% em 25 e 26.
Em janeiro, as entidades de todas as categorias do Serviço Público Federal reunidas no FONASEF apresentaram uma contraproposta que colocava para 24, 25 e 26 um reajuste de aproximadamente 7% por ano. Todos nós esperávamos que o governo tivesse a consideração de apresentar uma proposta com base nessa contraproposta apresentada pelas entidades. Mas, infelizmente, o que aconteceu foi que no dia 28 o governo apresentou uma postura inflexível, não reviu a sua proposta, não aceitou a contraproposta e não apresentou nenhum índice alternativo. Ou seja, quem deixou de negociar, de fato, foi o governo. O único apontamento diferente que surgiu nessa reunião de 28 de fevereiro por parte do governo foi que, se houver aumento da receita neste ano, o governo pode estudar um índice para propor de reajuste, mas ele só vai voltar a falar sobre isso depois de maio, depois que já tiver estudos feitos sobre o possível aumento da receita ao longo de 2024. Havia, então, nesse dia, no dia 28, uma forte indignação diante dessa postura inflexível do governo. E esse resultado dessa plenária transparece, então, essa indignação. O que nós vamos fazer aqui na DUFSCar? No final de março, no retorno para o primeiro semestre, nós vamos chamar a categoria em assembleia e vamos discutir isto que foi aprovado no Congresso do Andes e vamos deliberar a posição da nossa seção sindical. Todas as pessoas presentes vão poder colocar suas propostas, expor as suas ideias, as suas opiniões, as suas defesas, e nós vamos deliberar se nós aprovamos ou não aprovamos construir uma greve aqui na nossa universidade. Esta posição deliberada em assembleia, tomada democraticamente com a participação de toda a base, vai ser levada para o Sindicato Nacional. Em algum momento, a gente ainda não tem a data, mas proximamente vamos ter, o Sindicato Nacional vai reunir todas as sessões e pegar as posições de todas as sessões. Se a maioria deliberar por começar a construção de uma greve, vai haver um indicativo de greve. Se a maioria deliberar por não começar a construção de uma greve, não vai haver um indicativo de greve e as negociações continuam sem greve. Se houver indicativo de greve por parte do Sindicato Nacional, novamente nós aqui na sessão sindical vamos ter uma assembleia e aí sim vamos deliberar a partir desse indicativo se aderimos a essa greve ou se não aderimos a essa greve. Acho que faz muito tempo que a gente não tem uma mobilização em torno de uma campanha salarial que está sendo tão intensa como agora em 2024, e é importante que a gente tenha, por um lado, uma visão política do momento que a gente está vivendo, por outro lado, uma visão que considere a nossa conjuntura interna na UFSCar, a conjuntura do Instituto Federal também, para a gente tomar a melhor decisão para nós aqui da DUFSCar. Você está ouvindo o Fala Docente, programa da DUFSCar, que vai ao ar toda segunda-feira, às 4h30 da tarde, na rádio UFSCar 95.3. No mês de março, celebramos a importância das mulheres e destacamos suas lutas históricas e atuais contra a desigualdade de gênero e o sexismo. É um momento para reconhecer as conquistas das mulheres ao longo dos anos, bem como para refletir sobre os desafios contínuos enfrentados em busca de igualdade. Além disso, é uma oportunidade para amplificar as vozes das mulheres em todas as esferas da sociedade e promover a conscientização sobre a necessidade de erradicar a misoginia e o etarismo. Na política, por exemplo, você sabia que o Brasil tem a Câmara dos Deputados com a maior desigualdade de gênero da América do Sul? Atualmente, apenas 17,5% das cadeiras na Câmara dos Deputados são ocupadas por mulheres, menos da metade da proporção registrada na Bolívia, no Equador e na Argentina, com 46%, 43% e 42%, respectivamente. Esses três países lideram o ranking de equidade parlamentar em câmaras de deputados ou assembleias únicas no continente. Isso segundo dados do IPU, União Interparlamentar, que é uma organização internacional que agrupa informações dos congressos de diferentes nações. Em comum, esses três países
Bolívia, Equador e Argentina adotam medidas estruturais de incentivo à equidade de gênero na política. Por isso é tão importante reafirmar o compromisso em combater estereótipos prejudiciais e garantir que as mulheres tenham igualdade de oportunidades em todas as áreas da vida. É essencial apoiar e valorizar as mulheres em suas diversas trajetórias, reconhecendo-as como agentes de mudança e construtoras de um futuro mais igualitário para todos. Como nos fala Maria Lúcia Teixeira Machado, mestre em Educação e doutora em Saúde Coletiva, professora sênior da UFSCar, anteriormente vinculada ao Departamento de Enfermagem e, após a aposentadoria, ligada ao NUME Ecosol. Naturalmente parto da minha perspectiva, da minha trajetória que influencia a minha experiência profissional e que vem de áreas de campos majoritariamente femininos, como é o caso da nutrição, da saúde coletiva e da economia solidária, áreas e campos que estou envolvida, atuando, mesmo na condição de aposentada, mas aposentada com trabalho como docente sênior, voluntário e em projetos também externos, com parcerias com entidades e organizações importantes, né, nacionalmente. O que a gente pode pensar sobre isso? Primeiro é que para qualquer condição de avanço social que a gente possa buscar, é importante a gente pensar em diversidade, para que a gente tenha pensamentos divergentes, pensamentos que possam ser ou não complementares e que, de alguma forma, contribuam para as transformações sociais que a gente deseja e que são tão importantes na nossa sociedade. E pensando dessa maneira, é natural que a representatividade feminina seja maior do que a que nós temos hoje, seja na política, nas artes, nas ciências, nas entidades de pesquisa, nas instituições, nas universidades. Então, essa igualdade de gênero e tal, ela é importante e ela vai trazer essa diversidade. Assim como se pensarmos mulheres que também tenham já maior experiência, né, na sua carreira, mulheres que venham de regiões que não estão tão presentes nas instituições de pesquisa. Então, se a gente olhar para uma realidade que a gente ainda vive hoje muito fortemente de extrema desigualdade social, não podemos escapar, né, de pensar que essa iniquidade se amplia se a gente pensa em mulheres que sejam negras, pretas, pardas, que pertençam à população LGBTQIAPN+, que morem, né, em áreas que sejam periféricas, vulneráveis, que com isso tenham menor acesso também a direitos que possuem como cidadãs, né, conquistados desde a nossa Constituição Federal, lá no final da década de 80. Né? Então, a gente precisa buscar caminhos para lidar com essas questões que acabam nos mostrando que a gente entenda, né, que o etarismo ele enfraquece, por exemplo, essa diversidade e que a gente precisa lidar com isso, como algumas entidades, por exemplo, vêm fazendo. A Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ela tem um grupo de trabalho de gênero e saúde. Ela, em 2023, fez propostas para lidar com questões relacionadas à equidade de gênero na saúde, pensando aí em composição e elaboração de políticas públicas, sejam elas municipais, estaduais, federal, assim como, por exemplo, os ministérios, né, podem desenvolver políticas intersetoriais, interministeriais, em parceria com movimentos sociais. Né? A própria OMS fala, né, que a gente precisa cuidar dessas questões que estão minando, né, uma certa solidariedade intergeracional que é tão benéfica e tão importante para que a gente possa avançar, tanto na produção de conhecimentos, quanto na promoção de transformações sociais, que gerem ambientes de trabalho que sejam mais inclusivos, sejam para as mulheres, para as pessoas com uma idade considerada não produtiva, o que não é verdadeiro, também por várias pesquisas já desenvolvidas. Então, essas são algumas questões que me parecem sensíveis e importantes e que devamos pensar no contexto de uma universidade, por exemplo, como que a gente pode tratar desses pontos, né? Promovendo debates, projetos, programas, articulação de ações, parcerias, né, no âmbito municipal, no âmbito regional,
para que efetivamente transformações mais efetivas ocorram o quanto antes, porque elas são necessárias, são esperadas e são justas. E chegou a hora das dicas culturais do Fala Docente. O Movimento Pró-Palestina de São Carlos exibe na próxima quinta-feira, dia 14, a segunda sessão do primeiro ciclo de cine-debate sobre a Palestina. O filme Budrus, lançado em 2009, é dirigido por Júlia Baixa e mostra a Vila Palestina de Budrus como o principal palco de manifestações contra a construção por Israel de um muro que atravessaria o vilarejo, destruindo os campos e separando famílias. Começa aí um movimento de resistência histórico que une palestinos de facções políticas rivais e israelenses simpatizantes da causa. É na quinta, dia 14, às 18 horas, no Espaço Cultural Lumbandanga. Informações na página do Movimento Pró-Palestina São Carlos no Instagram. Também na quinta-feira, dia 14, no Sesc São Carlos, tem o rapper Emicida, conectando seu último álbum, Amarelo, com o universo do jazz inspirado no saxofonista e compositor John Coltrane. A partir das 8 da noite, ingressos à venda. Já a exposição Caringana, Presenças Negras nos Livros para as Infâncias, exposta no Sesc Bom Retiro, traz um convite especial para refletirmos sobre a representatividade negra na literatura infantil. Essa mostra, que foi prorrogada até o fim de março devido ao seu sucesso e relevância, é uma celebração vibrante da cultura e das histórias africanas e afro-brasileiras apresentadas por meio de livros que colocam personagens negros em papéis centrais. O espaço conta com a estrutura necessária para receber cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida. Fica na Alameda Noteman, 185, nos Campos Elíseos, em São Paulo, até dia 31 de março. E esta edição do Fala Docente fica por aqui. A todos que nos acompanharam, muito obrigada pela audiência. E a gente encerra com Ju Strassacapa, da banda Francisca Lombre, e a música Triste, Louca, o Mar. Até semana que vem. Triste, louco, o mar, será qualificada ela quem recusar. Segue receita tal, a receita cultural do marido da família, cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou.